nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir o canal, @SinceroSantos, tudo junto, sem espaço. Lembrando que lá tem a parceria com a página Torcida Alvinegra, tá bom? Bom, gente, o tema de hoje é Mercadão da Bola. E hoje eu venho falar da notícia apurada pelo Guilherme Lesnock, do Diário do Peixe, e também pelo Globo Esporte, mas inicialmente essa informação saiu no Diário do Peixe, que o Santos emprestou o Gabriel Carabarral para o Vasco com opção de compra. O salário será pago 100% pelo Vasco e o Santos vai receber 500 mil por esse empréstimo. Bom, para falar sobre o Carabarral, sobre esse empréstimo, vamos falar primeiro do jogador e dar aquelas informações do jogador com a camisa do Santos. Lembrando que o Santos pagou 8 milhões para ter o jogador. Eu lembro que o Santos contratou ele na base do desespero, porque o Santos tentou o Cristal da vida inteira, não conseguiu. A gente sabe o fim da novela o que deu. Com isso, o Santos começou a negociar com o Carabarral e o Santos utilizou o dinheiro da venda do Batistão. Lembra que o Santos vendeu o Batistão para o Almeria por 8 milhões. Esse dinheiro mal chegou e já foi colocado no Gabriel Carabarral. O Carabarral tem 12 jogos com a camisa do Santos e apenas um gol. Gabriel Carabarral tem contrato com o Santos até agosto de 2026. Bom, vamos lá. Quando o Santos trouxe o Carabarral, eu falei para todo mundo, aparentemente na Argentina o jogador é um destaque, é um craque de bola. Só que quando o jogador sai da Argentina e vem para o futebol brasileiro, ele vem para um futebol diferente. Por que eu digo isso? Porque eu já falei diversas vezes que, para mim, eu vejo o futebol argentino sendo muito contato físico, muita trombada, muito faltoso. Aqui o jogo é um pouco mais intenso, é um jogo onde os jogadores têm mais qualidades individuais na questão do drible, na questão da velocidade. E falei, a dinâmica do jogo é diferente. Às vezes o Carabarral vai sofrer com essa adaptação e pode não corresponder de início. E foi o que aconteceu. O 2022 do Gabriel Carabarral não foi bom, porque além da péssima situação que o Santos vive, além da pressão da torcida, que eu não julgo, eu acho que tem até razão, queria que o jogador já viesse resolvendo os problemas. E não foi o que aconteceu. Sofreu com a adaptação, é um jogador que falam que nos bastidores é tímido, então sofreu para se entrosar com a equipe. Então essa questão da adaptação fez com que o Carabarral não correspondesse em 2022. Esse ano, quando ele começou a receber oportunidades no Paulistão, foi um dos jogadores mais regulares do Santos. Começou a jogar bem, começou a dar dinâmica para o time. Não estou aqui falando que ele era um maestro, que foi a melhor contratação da história do Santos em 2023. Eu só estou falando que com o tempo que ele estava se adaptando, estava virando uma boa opção de elenco ou até titular. Mas veio a lesão, com isso perdeu espaço e o Santos também contratou agora o Luan Dias, que fez ele perder mais espaço ainda. Então eu vejo que esse empréstimo tem uma justificativa que é essa, perdeu espaço depois da lesão, foi um jogador que no início não correspondeu, mas também mostra outra coisa a questão desse empréstimo, como o Santos não tem planejamento esportivo. Por que eu digo isso? Porque assim, como eu falei, contratou no desespero. Sabe, se o Santos estivesse bem, com planejamento bonitinho, montado, o Santos não ia agir no desespero para contratar o Carabarral. E isso que eu estou falando não é uma crítica ao jogador, e sim à diretoria. Porque a diretoria com planejamento bonitinho, com as coisas andando, ia ter calma antes de investir um dinheiro da venda do Batistão. O Santos perdeu um jogador bom, que é o Batistão, demorou para ter a sua forma física. Quando voltou a jogar bem, quando começou a corresponder com a camisa do Santos, vendeu para a Espanha. Era um desejo do jogador também. Só que assim, pegou esse dinheiro, esse pouco dinheiro que tinha, e já investiu de forma desesperada. Repito, o problema do Santos não é a falta de dinheiro. O problema do Santos é saber investir o pouco dinheiro que tem. E essa foi a prova, essa compra do Carabarral. Como eu falei, pode ser que no futuro, se o Vasco não exercer a opção de compra, o Carabarral volte e corresponda à contratação. Só que agora, o Vasco sendo SAF, o Carabarral tendo essa cláusula de opção de compra, se ele se adaptar lá no Vasco e for bem,
o Vasco pode exercer essa opção de compra, que o valor é fixado, e levar o jogador. Olha, na real, eu não gostei da questão desse empréstimo do Carabarral para o Vasco, porque antes da lesão, o jogador mostrou ter qualidade. Porque o jogador também mostrou ser uma peça importante para elenco. Às vezes você não tem um Lucas Lima, você pode pôr um Carabarral. Hoje eu sei que o Santos tem a opção do Miguelito, que pode jogar na meia, tem o Ed Carlos, que está voltando de lesão, mas dificilmente terá uma sequência, e hoje tem o Luan Dias. E também tem o Daniel Ruiz e o Ivonei que fazem essa função. Então, assim, apesar da concorrência ser grande, eu achava o Carabarral interessante ter ele no elenco. Porque ele não joga só de meia, ele também pode jogar de segundo volante. Ele só não pode ser primeiro volante porque ele não tem uma marcação com pegada. Isso para mim não daria certo. Então, apesar dessa concorrência, eu defendo que o Santos segure o Carabarral por fazer essas duas funções, tanto o do meia como do segundo volante. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Pode acontecer em um jogo, o Santos precisa de um segundo volante. Hoje o Santos tem alguns jogadores com a característica também de segundo volante, que é o Dodge, que pode fazer essa função, o Fernandes pode fazer essa função, apesar de eu achar ele melhor de primeiro volante. Temos também o Sandri, o Ivonei. Então temos 4 opções para segundo volante. Também é uma posição que tem uma boa concorrência. Segundo volante a gente tem uma ótima concorrência. Só que assim, outro jogador que o Odair escala de segundo volante é o Camacho, às vezes. Às vezes, na escalação, ele põe o Camacho de segundo volante. Todos esses anos, desde que o Camacho chegou, muitas vezes eu vi ele jogando de segundo volante, de primeiro volante. Só que assim, eu prefiro você olhar para o banco e ter um Carabarral do que ter um Camacho. Então, o primeiro ponto de eu ser contra esse empréstimo com opção de compra é que assim, você mantém um Camacho no elenco, e você dispensa o Carabarral, que tinha todo o potencial de se adaptar ao futebol brasileiro e corresponder. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que faz eu ser contra é que se ele corresponder no Vasco, e às vezes o Santos pode, ao decorrer do campeonato, disputar algo com o Vasco, seja uma pré-Libertadores, uma Libertadores, até uma permanência na Série A. O Santos pode disputar com o Vasco uma coisa dessa. E você está dando um jogador que pode dar essas armas para o Vasco conseguir o objetivo. Então são esses dois fatores. Então, para finalizar o vídeo, eu só queria falar uma coisa. O Carabarral é craque? Não, não acho craque, mas é bom de se ter no elenco. Eu acho que é uma peça importante que o Santos deveria ter mantido. Eu procuraria emprestar outros jogadores, como o Camacho, talvez. Então, assim, eu acho que o Santos faz errado em emprestar o Carabarral. Eu já falei, só entendo a justificativa pela falta de espaço e pela concorrência. Só que para mim é um erro liberar o Carabarral e manter jogadores piores tecnicamente, tá certo? Bom, gente, o vídeo é esse aí. Tomara que você tenha gostado. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.